E aí, meus amigos, bora começar mais um colorido aqui comigo, né? Este é o livro, né? Meu Refúgio Perfeito. Eu comprei na Shopee. Tem menos de R$ 15, né? Você encontra ele na Shopee. Tem 96 páginas, né? É papel offset, né? 60 é a gramatura dele. É uma folha fina, como se fosse de jornal. No final, vocês vão ver, né? Que é uma folha bem fina e mancha muito quando você pinta com brush pen e marcadores, né? Igual esse, nesse estilo, né? Touch. Mancha bastante, principalmente vocês estão vendo aí, ó, com essa ponta mais chanfrada, né? Ela solta bastante tinta, né? Então, mancha mesmo, gente, infelizmente. Mas é na hora, depois seca e às vezes sai a mancha, né? Às vezes. E aí eu escolhi esse desenho e eu vou mostrando também as cores que eu utilizei, né? Neste desenho, fui pegando um verde de cada tom pra tá pintando, né? Os desenhos, né? Enfim. E aí eu pintei a parte de cima da árvore. Não vou pintar o meio, pensei em pintar o meio também tudo de verde, mas aí ia manchar mais, então eu resolvi não pintar. E aí já desci pra parte de baixo, né, pra pintar os pinheiros, vamos falar assim, né? E aí depois vão passar. Eu entendi que era um rio, gente, e tinha um reflexo, né? Como se fosse um laguinho, né? Um riozinho assim, igual nos filmes, né? Mas parece que era só um jardim mesmo, e tava só o reflexo, né? Mas enfim, eu pintei como fosse um laguinho mesmo, né? Vocês vão ver que eu vou pintar de azul depois. E aí eu usei bastante tons de verde, todos os tons de verde praticamente. Eu acho que ficou só um ou dois que eu não utilizei, que foram os bem mais clarinhos, né? E aí a gente tá pintando essa primeira parte, depois a gente vai pintar a segunda parte, né? Que tem uma casa, né? Estilo meio japonês, vamos falar assim. E aí só tinha essas florzinhas, coloquei nessa cor, tom de rosa, né? Tem que pintar essa parte azul que eu falei que eu achei que era o rio. E depois pintar a parte da árvore, né? Do tronco da árvore de marrom. E não pintei também, né? Os lados, né? Tipo de se tivesse dia, sol, enfim. Pra não manchar muito, né? Que vocês vão ver no final o tanto que manchou, gente. Manchou bastante. Essas cores verdes, elas mancham bastante, porque elas soltam muita tinta, gente. Principalmente essas cores mais escuras. As cores claras não soltam assim. Mas enfim, aí eu fui pintando, né? Estamos quase finalizando essa parte. Esse desenho eu gastei 17 minutos para estar pintando, né? Esse livro a gente não demora muito não, gente. No máximo 30 minutos para pintar uma página. Ou se você fazer detalhes e tudo mais. Mas eu não tô fazendo isso não. E aí eu comecei a pintar, né? Um matinho em volta da casa, né? Esses arbustos, vamos falar assim. Peguei outro tom de verde. E aí depois eu peguei outro tom. Não, continuei no mesmo tom nessa parte, né? E depois eu peguei um outro tom verde para a parte de baixo dessas, vamos falar que é umas lanças, né? Como se fosse lança, né? Que é as espadas de São Jorge. Na parte de baixo, né? Aqueles capim que tem em lagoa, esses trem assim, né? Aí eu achei que eu tinha pegado um amarelo. Esse aí é um yellow green. Ele é um amarelo meio esverdeado. Mas ficou legal também, gostei dessas cores da janelinha, né? Apesar que eu esqueci uma janelinha, depois a última, né? Eu esqueci, não pintei. E aí fui olhar qual cor que eu ia escolher. Eu queria um rosinha claro. Eu ia pintar, na verdade, de cinza ou marrom, diferente, né? Mas aí como ia ficar tipo meio escuro, né? Assombrado, eu resolvi pintar uma cor mais clarinha, né? Como se fosse um rosa. Só que eu peguei esse, era um pouco mais forte. E ainda começou a falhar na ponta fina, então tive que mudar para a parte mais grossa, né? E solta muita tinta. Mas aí fui pintando aí nessa parte também. Depois vai ficar o teto e vai ficar, né, a parte do laguinho e das outras folhas, né? E aí já vim para a parte do laguinho, peguei outro tipo de azul para pintar, mas é parecido com aquele também. E aí eu fui pintando. Esse livro é ruim como ele não tem espiral, porque não dá para ficar pintando as partes do cantinho, fica muito ruim, né? Mas enfim, aí agora eu peguei a parte do telhado, eu usei esse Warne Grey, que é como se fosse um cinza marrom, que a câmera não quis focar de jeito nenhum, mas eu gosto dessa cor. E agora as plantinhas eu peguei um verde claro pra dar dando, só dar uma passadinha por cima, gente. E assim ficou o nosso desenho, gente. E agora olha só o tanto que manchou os outros desenhos, gente. Infelizmente essas canetinhas acontece isso, né?